Agora sim, nesta semana, o Congresso Nacional deve intensificar as discussões de pautas com o licenciamento ambiental e a isenção do imposto de renda. Quem vai trazer para a gente as projeções da agenda legislativa é o repórter Leandro de Souza. Leandro, que já está aparecendo aqui com a gente. Leandro, muito boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Simone. Uma ótima tarde para você também e para quem está conosco. Pois é, Simone, o principal projeto talvez seja nessa semana exatamente o projeto que trata da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Matéria essa que vem se arrastando há bastante tempo nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e também na Comissão de Meio Ambiente. Esta matéria ela tramita concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo nas duas comissões. O que, de certa maneira, foi interpretado aí como uma grande dificuldade para que o texto pudesse ser aprovado, uma vez que ele precisaria de entendimento entre os relatores das duas comissões. Na Comissão de Meio Ambiente, o relator é o deputado Confúcio Moura e na Comissão de Agricultura, a senadora Tereza Cristina. Como você tem acompanhado aqui, houve um esforço entre os relatores para que houvesse, então, um acordo para fechar um único texto e colocá-lo em votação. O que ficou acordado é que 2 semanas atrás haveria a leitura dos relatórios, semana passada a abertura da discussão desta matéria e aí o pedido de vista, o que é um processo natural, vista de 1 semana, ou seja, mais tempo para os parlamentares analisarem este projeto, o que foi concedido pelos presidentes das duas comissões, de Meio Ambiente e também de Agricultura. Só que ao longo de toda a semana, como não há entendimento a respeito do mérito, ou seja, do texto a ser votado, mas apenas sobre o procedimento, ou seja, o que havia sido acordado é que a matéria seria colocada em discussão e depois o pedido de vista, agora há a expectativa de que o texto possa efetivamente ser colocado em votação nas duas comissões. Caso isso não aconteça, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já ameaçou, inclusive, levar o relatório direto para o plenário do Senado Federal. E por que isso está acontecendo? Davi Alcolumbre está incomodado bastante com a demora da aprovação desse texto, sobretudo no que ele impacta para os investimentos da Petrobras na margem oriental do rio Amazonas, que é considerado um prejuízo para o Brasil, porque o reservatório de petróleo que é identificado ali naquela região, ele é considerado inclusive um segundo pré-sal e pode trazer efetivamente muito mais divisas e mais recursos para investimentos, sobretudo da União. Por isso, há toda essa pressão. E é sempre bom a gente trazer também o componente político de tudo isso. Davi Alcolumbre é, naturalmente, um antagonista, ou seja, uma pessoa que faz oposição à ministra Marina Silva, que é notadamente contrária à aprovação desse projeto aqui no Congresso Nacional. Já falei para você aqui que, inclusive, a ministra Marina Silva, ela, diante de uma possibilidade de o texto ser aprovado aqui no Senado Federal, com aquilo que o governo, ou que a área ambiental do governo entende que seja um retrocesso, há o temor de alguns aliados do Palácio do Planalto de que Marina Silva, inclusive, deixe o governo por falta exatamente de apoio. Eu ouvi aqui ao longo da semana passada críticas muito contundentes à atuação do governo ao longo da semana para tentar impedir que esse projeto que trata do licenciamento ambiental fosse colocado em votação. Inclusive, um dos interlocutores disse que a área ambiental do governo, abre aspas, foi abandonada pelo Palácio do Planalto, fecha aspas. Foi uma reclamação bastante contundente. O fato é que agora muitos institutos, muitos ambientalistas tramitam já desde hoje aqui no Congresso Nacional para, de alguma maneira, tentar encontrar uma solução para, pelo menos, atrasar a votação desse projeto. E qual é a alternativa? É de que a matéria seja levada para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Há uma interpretação de que qualquer um dos presidentes das comissões, tanto de Meio Ambiente quanto da Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, pode dar esse encaminhamento, porque a decisão de não passar pela CCJ as matérias que tramitam aqui no Congresso Nacional é um procedimento que foi tomado durante a pandemia da Covid-19, ou seja, para acelerar o processo de tramitação de muitos dos projetos. E isso não foi considerado, na verdade, positivo, ou seja, na medida em que a Covid-19 acabou se diluindo, a crise acabou se diluindo, há então a interpretação
até mesmo da própria liderança do governo aqui no Senado Federal, de que é necessário sim o projeto passar pela CCJ. Por isso, vai acontecer uma reunião daqui a pouquinho no gabinete do senador Contarato, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, para que ele indique então para que essa matéria siga para a Comissão de Constituição e Justiça. Caso isso aconteça, há a interpretação de que, de fato, o governo vai conseguir, de alguma maneira, atrasar a tramitação dessa matéria, ou seja, ganhando mais tempo para tentar avançar. Também vai estar prevista para amanhã uma reunião envolvendo a convergência das frentes parlamentares, ou seja, várias frentes parlamentares do empreendedorismo, setor agropecuário e tantas outras que existem aqui no Congresso Nacional, vão se reunir com os parlamentares, com os relatores do projeto que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, para negociar exatamente algumas mudanças ou alguns avanços, ou pelo menos o esclarecimento a respeito de alguns pontos. A tendência, quer dizer, o calendário que foi estabelecido indica que os projetos seriam votados nas comissões e já no dia seguinte esse projeto ser levado para o plenário do Senado Federal. Mas diante de toda essa articulação que eu falei aqui para você, é possível que haja sim o atraso na votação deste projeto de lei. Em relação à questão do imposto de renda, como bem falou aí a Simone Garcia, nossa apresentadora, há sim a expectativa de que esse projeto comece a tramitar com maior velocidade. Há uma tendência, segundo o relator do projeto de lei, projeto esse que tramita na Câmara dos Deputados, o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que pretende apresentar o relatório na comissão especial antes do recesso parlamentar do meio do ano, para que após esse recesso, ou seja, durante o mês de agosto, haja votação do projeto na comissão e posteriormente no plenário do Senado Federal, para que então ele venha, da Câmara dos Deputados, para que então ele venha aqui para o Senado, onde eu estou neste momento, lembrando que o projeto tem que tramitar pelas duas casas parlamentares. O projeto de lei ele tem que ser aprovado até o mês de setembro, se é que o governo pretende fazer com que ele tenha validade a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque existe o princípio da noventena, ou seja, tudo que trata de matéria fiscal precisa ser aprovado com 3 meses de antecedência para não pegar as pessoas de forma surpreendente. Então, há todo o esforço do governo para tentar aprovar essa matéria. Já contei para você aqui que, como ela tem um caráter que é considerado pela oposição eleitoreiro, ou seja, tem reflexo sim na avaliação do governo federal, e isso pode, claro, trazer pontos para o governo, sobretudo no que diz respeito às eleições gerais do próximo ano. A oposição, de alguma maneira, tenta atrasar esta matéria. E aí a gente começa a analisar como é que fica o ambiente político aqui no Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito a alguns elementos que podem influenciar, sim, ou numa melhoria do ambiente político, para que as matérias consigam avançar com maior tranquilidade, ou num desarranjo que possa convergir, por exemplo, para uma disputa política mais polarizada que acabe, de certa maneira, contaminando negativamente o ambiente aqui no Congresso. Quais são esses dois ambientes? O primeiro é o projeto de lei que trata da anistia para as pessoas que foram condenadas no dia 8, pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Você sabe, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresenta e insiste para que esta matéria seja aprovada, seja votada no plenário da Câmara dos Deputados. Já há um requerimento de urgência para essa matéria. No entanto, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, conseguiu atrasar este procedimento. Paralelo a isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negocia com as lideranças partidárias a apresentação de um outro projeto de lei para tentar, de alguma maneira, diminuir as penas de quem foi condenado, mas aumentar as penas daquelas pessoas que planejaram os atos antidemocráticos. E o outro projeto que também pode, de alguma maneira, impactar no ambiente político aqui no Congresso Nacional, não é um projeto efetivamente, mas é uma proposta para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os desvios que ocorreram no INSS dos aposentados. O governo, neste momento, trabalha para assumir o comando dessa CPI, caso seja inevitável a instalação desta comissão parlamentar mista de inquérito. Ela é mista porque é formada por deputados e também por senadores. Já tem requerimento com assinaturas suficientes para a instalação desta comissão e agora o governo procura trabalhar para instalar essa comissão e assumir o comando. Por quê? Porque entende que pode centralizar as investigações sobre os desvios que ocorreram, principalmente
desde 2019, ou seja, antes do governo do atual presidente, o presidente Lula, já que os desvios começaram efetivamente a partir de 2019, ou seja, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o governo então trabalha para tentar de alguma maneira assumir o comando dessa comissão e, de certa maneira, tentar diminuir os impactos negativos que possam vir a acontecer em razão do aprofundamento das denúncias. O governo aposta, inclusive, que fazendo as indenizações e assumindo o controle desta comissão pode substancialmente diminuir os impactos negativos de uma investigação que possa vir a afetar a popularidade do presidente da República. Claro, tudo isso visando as eleições de 2026. Simone, eu volto com você aí no estúdio. Leandro de Souza, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Se tiver alguma novidade, aciona a gente aqui, viu, Leandro? Bom trabalho. Falta